Olá, meus amigos do Ideal Espírita. Olá, meus amigos da Fundação Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre o tema perfeição moral e a entrada no reino de Deus. Como eu sempre faço e gosto, para iniciarmos a nossa reflexão, eu vou ler um poema de um poeta que eu gosto muito, Casimiro Cunha. Está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelas suas mãos abençoadas, missionárias e caridosas, no capítulo 22. E o título é Ascensão. E nos diz o poeta: perguntai à flor virente, de pétalas multicolores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas resplanderiam formosas. Nós marchamos para Deus. A ave que poetiza com seus cânticos maviosos vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas. Entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. É com esses versos, tão simples, tão singelos, mas ao mesmo tempo tão profundo, que o poeta ele nos responde uma questão que é a questão humana de todos os tempos, porque sempre, desde que o homem se viu como homem na face da terra, ele se questionou: quem sou eu? Por que eu fui criado? Quem criou toda essa natureza maravilhosa? Essas flores, esses animais, essa terra dadivosa? A tudo isso, a que será que se destina? Qual a finalidade de tudo o que eu vejo? E também, em todos os tempos, os homens tentaram responder essa pergunta, mas sabemos que responderam de acordo com a sua evolução intelectual e moral. Nas eras primitivas e primeiras da humanidade, o homem acreditava que os deuses eram os fenômenos da natureza e que eram deuses vingativos, orgulhosos e que criaram toda a natureza e a humanidade para satisfazerem as suas vaidades e os seus desejos personalísticos. E foi assim que foi criado todo o panteão mitológico dos deuses das diversas civilizações. Por isso que nós temos o panteão da civilização egípcia, dos gregos e romanos, dos hindus, dos nórdicos, dos babilônicos, todos deuses que exerciam um poder violento e massacrador sobre os homens. Mas, caminhando a evolução através da sabedoria do povo judeu,
que propôs à humanidade que Deus não eram os fenômenos naturais, era apenas um Deus. Mas ainda primitivos, eles ainda acreditavam que era um Deus personalístico, que privilegiava os seus prediletos e que massacrava aqueles filhos que não cumpriam a sua vontade. E assim caminhou a humanidade. E quando ela explodiu em racionalidade, em ciência, os homens racionais e científicos modernos, não podendo acreditar num Deus tão orgulhoso, tão vaidoso, partiram para o polo oposto, com a negação total da divindade, afirmando que não havia Deus, que não existiria e que toda a criação foi um ato espontâneo, de sorte. Mas, para qualquer um, com a racionalidade, ele não pode acreditar numa ideia desta. Como essa potência que nós vemos da natureza, as flores que perfumam a primavera, como nos disse o poeta, todos os animais e suas potencialidades, o homem e seu corpo, que mesmo a nossa ciência, tão moderna, ainda não consegue devassar todos os seus mistérios. Seria obra do acaso? Do nada? Então, nada seria um Deus tão poderoso. Isso é inconcebível. Mas esses cientistas, materialistas, eles esqueceram de um homem que há 2000 anos atrás nos afirmou que havia um Criador, sim, único Criador dos céus e da terra, mas esse Criador, ele não era um Deus orgulhoso, um Deus violento, um Deus agressivo e vaidoso. Não, esse Criador era um pai de amor e bondade. Por isso que ele falava assim, Abba, dizia esse homem, esse irmão, esse filho de Deus, esse mestre inesquecível, esse amigo de todas as horas, se chamava Jesus de Nazaré. E foi num momento mais lindo da humanidade que ele nos trouxe o cântico das nossas vidas, no inesquecível Sermão do Monte, diante do mar de Genezaré. O querido mestre, ele cantou a lei do amor, a lei morredoura, capaz de nos levar ao reino de Deus, que aguardava por nós, como ele dizia com suas palavras inesquecíveis. E neste cântico, que está no Evangelho de Mateus, nos disse Jesus assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que te odeiam e orai para aqueles que te perseguem e te maltratam, para que sejais filho de teu Pai que estás nos céus. Porque Ele derrama a chuva sobre justos e injustos e faz-se levantar o sol sobre bons e maus. Porque se só fizerdes ao bem ao teu irmão, que mérito tereis? Também não fazem assim os publicanos? Se só fizestes e cumprimentastes o teu próximo, que tem de mais nisso? Também assim não fazem os gentios? Sejai perfeito, como perfeito
é teu Pai que está nos céus. E assim nos deixou o Mestre querido, o caminho seguro para que possamos chegar no reino de Deus, atingir esta perfeição que nós tanto almejamos, e esse reino de amor, bondade e plenitude. Mas os homens o sacrificaram, o martirizaram, e mesmo assim, ele nos deu, diante do seu martírio, a última lição de amor e misericórdia de seu coração, deixando como prova irrefutável, com a sua ressurreição, que a vida ela não se acabava com os limites estreitos da matéria, quando o nosso corpo se decompõe. Ele ressurgiu, e nesse momento os seus discípulos entenderam que o seu reino não era deste mundo material, mas também compreenderam que se seguíssemos os seus passos, nós alcançaríamos que o reino de Deus viesse até nós. Mesmo assim, os homens incrédulos deturparam a sua mensagem e, representando aquele que foi o amor em pessoa, aquele que só fez o bem e a caridade, que a todos recebeu, levantaram espadas de guerra, levantaram hinos de orgulho e causaram guerras e mortes. Nunca foi derramado tanto sangue em nome daquele que só quis o amor. Essa é a condição humana, orgulhosa e agressiva. E assim se passaram os séculos. Mas nós nunca fomos abandonados. Em todos os tempos, como ele nos asseverou, ele mandou os seus missionários nos orientarem. Até que, no século XIX, quando um fenômeno tomava conta de todo o planeta Terra, na Paris daquela época, onde as mesas girantes eram um fenômeno de salão para brincadeira e distração, um homem, um professor, um mestre, um pedagogo, ele viu naquele fenômeno muito mais do que simples brincadeiras. Seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E para que não fosse confundido com sua obra pedagógica, ele tomou o nome de Allan Kardec. E com esse pseudônimo escreveu toda a codificação espírita, onde os benfeitores espirituais, sob o comando do Espírito de Verdade, eles responderam, agora não mais com as figuras de linguagem, as metáforas, as parábolas, que foi o método pedagógico que o nosso Mestre Jesus usou para os homens da sua época. Agora, de forma direta, fizeram relembrar todo o ensinamento de amor e bondade que o Cristo nos trouxe. E responderam que todos nós, como disse o poeta nesse poema maravilhoso, caminhamos para Deus. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, ele questionou os benfeitores espirituais sobre os fenômenos da natureza, eles responderam que na natureza tudo se encadeia, do átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E aí nós vemos a doutrina espírita defrontar, desfraudar para a humanidade que Deus não criou todos com privilégios,
favorecendo apenas aqueles, os seus favoritos. Mas todos foram criados simples e ignorantes, do mesmo ponto de partida, desde percorrendo todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até chegar no reino humano. E assim, podendo, nessa caminhada evolutiva, alcançar o reino de Deus, sem privilégios e sem favores, dependendo da livre vontade de cada um. Por isso, que quando chegamos no reino humano, nós ganhamos o livre-arbítrio. O ser agora inteligente, racional, ele pode escolher as experiências que quer passar. Mas Deus, em seu amor e bondade, também nos deu a responsabilidade de colher aquilo que nós plantamos. Por isso que o também inesquecível apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, ele nos diz na carta aos Gálatas: plantarás e, por certo, ceifarás aquilo que você plantou. E assim estava no código amoroso de Deus, a lei de ação e reação, de causa e efeito, que nós já conhecemos também no mundo material, mas ela se aplica também no mundo moral. Todas as nossas atitudes têm consequências. Se forem boas, receberemos de volta também boas coisas, porque a nossa plantação foi boa. Mas se forem mais, teremos que aprender. Sentiremos a dor voltando para nós. E assim escolheremos novos caminhos, novas veredas. Este é o amor do Pai, que sempre proporciona ao seu Filho novas possibilidades de corrigir os seus erros. Por isso que a doutrina espírita defende a reencarnação. Como poderia um Deus de amor e bondade condenar seus filhos por erros primeiros? Se nós, seres humanos, que somos muito menores que Deus, não condenamos os nossos filhos a uma eternidade de dor, porque acharíamos que o Deus absoluto, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, faria isso com seus filhos. Também é uma ideia inconcebível. E assim nós entendemos que o amor do seu Pai nos traz as possibilidades infinitas de passarmos por experiências e, se necessário, corrigirmos. Por isso, meus irmãos, que nessa hora, que para nós é de dor, é de medo, é de desesperança, não podemos esquecer dele, do nosso Mestre incomparável, o nosso Cristo Jesus, que nos ensinou que o Pai a todos nós nos ajuda, que está presente em nós a cada dia nas nossas vidas, nos fortalecendo e nos impulsionando para o melhor, para o bem, para o amor, para a caridade, para a fé e a esperança. Nós não estamos abandonados. Se hoje a dor bate na nossa porta, na porta da nossa família, na porta da humanidade inteira, não esqueçamos que não estamos sós. Ele, o divino amigo amoroso em suas mãos, cuidam de nós, e com seus mensageiros de luz, seus anjos, estão sempre a nos posicionar para as experiências que nós necessitamos para caminharmos nesse caminho evolutivo. Por isso, nós temos fé
que não existem injustiças e que depois dessa dor, no reino de amor, no reino de Deus, viveremos esta felicidade. Por isso, meus irmãos, quero vos agradecer a oportunidade de ter essa reflexão e deixar com vocês essa palavra de fé e de esperança, porque em Jesus, todos nós temos o irmão amoroso que cuida de nossas vidas, de nosso caminho evolutivo e que, sem dúvida, tudo passa. E quando passar a dor, seremos mais fortes, mais experientes e assim alcançaremos o tão almejado reino de Deus que está dentro de nós. Paz e bem para todos, sigamos sempre com Deus.